boa, hein? Só falar um negócio que isso que o Quesada falou é importante. Quer dizer que o São Paulo fez até aqui 18 jogos na temporada, é isso? 18 jogos na temporada. O Ferreirinha jogou 13 e ele tem média de minutagem de 45 minutos, um tempo. Eu fiz a conta ontem. Então, só pra deixar claro. Né? Quantos anos tem esse cara? Quantos anos tem o Ferreirinha? Acho, 27. Pô, vem cá. O cara tá no auge físico dele. 27 anos. O cara, ele não... Eu não consigo entender, velho. Eu fico irritado, indignado, porque assim, eu não torço pro São Paulo. Mas eu fico imaginando o torcedor do São Paulo, que paga ingresso caro, toma chuva na cabeça, que vai em horário ruim, que acompanha o time, um bando de acomodado, jogadores que vivem na bolha, e o cara não tem condições. O jogador de futebol, ele é feito pra isso. Ele é preparado pra isso. Se tiver que jogar quarta domingo, vai ter que jogar. Por que alguns jogam e outros não jogam? O cara veio de uma pausa agora da data FIFA, velho. Os caras ficaram uma semana com a bunda na manteiga. Os caras vão ficar um mês parados aqui, daqui um mês e meio com o Mundial de Clubes. Os fisiologistas do DEI, que é importante, mas pelo amor de Deus, cara. Os caras escalam o time. Até quando? Mas então, gente, ou a gente vai ouvir a ciência ou a gente não vai ouvir a Mas ciência. que ciência? Que ciência? Peraí, Que ciência? Tu concorda Peraí, conosco, Que Capri? ciência, Capri? Tu quer ser político eu quero a agora, ciência. concorda com a gente. Então me apresenta que o Como Zubeldia. concorda com a gente? Me apresenta, Claro, Capriotti. peraí. que Tu o também acha Ferreirinha- que poupar não tem Me nada a ver. apresenta né? que o Ferreirinha ia se machucar se jogasse 2 tempos seguidos. Me apresenta isso. Peraí, é o seguinte, tem duas coisas aí. Uma coisa nós já falamos e eu concordo. Aqui no Ciência. Brasil a gente está poupando demais. É fato. A gente toda hora tá falando em poupar. Agora, se o médico do time, se o fisiologista do time chega pro treinador e fala, olha, os exames, os testes indicam que esse cara tem uma probabilidade, uma chance de se lesionar se ele jogar 2, 3, 4 partidas seguidas. Então, estude aí como é que você quer escalar o rapaz. Ele vai dar de ombros pro cara? Ele vai falar, Mas não é o caso, deixa o Capriotti, fisiologista, não é o caso. deixa o médico falando sozinho aí, Mas não é o eu caso. vou bater no peito e vou assumir a Mas não é o responsabilidade. caso, a gente tá Eu falando não especificamente sei. do Ferreirinha. Eu Como não não sabe? sei. O Quesada tá te informando, você tá brigando com a informação do informando o quê? Quesada. Tá me É que você não informando tá o quê? ouvindo o programa, não é possível. Ô, João, 18 jogos ontem- de São Paulo, ele jogou ontem, 13. eu não vou período falar- de 45 Eu não minutos, esse vou cara não falar- consegue jogar um eu não tempo vou falar inteiro. do Ferreirinha um porque jogo eu inteiro. disse que o Ferreirinha foi mal substituído, eu concordo. Eu tô falando de outra coisa aqui. Vocês estão criticando, toda hora poupa, toda hora... Eu também acho que é ruim, mas eu não vou aqui criticar médicos e fisiologistas que estudaram para isso e que têm testes, que estão embasados cientificamente eu vou te para fazer uma poder pergunta. abastecer a comissão técnica. Cadê esse com embasamento? isso. Eles não falam com ninguém, é a verdade absoluta deles, então? Não, Eles deixa eu não só estão fazer uma propícios aqui, pergunta, dispostos viu, para a um ouvir o Então profissional. faz o profissional. seguinte, Então ouçam o outro manda lado. embora o médico dos times. Não é mandar Manda embora. os caras embora, Não é mandar acaba embora. com o departamento Só que médico. você que é um cara e de democrático, tá fisiologia. defendendo que só tem uma Acaba. verdade. Você que é um cara Não, como- democrático. como só uma É isso que você tá verdade? falando. Não, você, não como tem grande só uma jornalista que verdade. é, você Eu tô sempre vai dizendo- defender os dois lados. Só há um lado nessa história. O fisiologista, ele aponta, não fala. O médico aponta, não fala. Então é a verdade absoluta dos caras contra a gente aqui. E os otários ficam aqui. Será que o Me cara diz uma podia ou coisa. não Então jogar? acaba com o departamento, desculpa. com o médico do time. Meu, você tu tá faz sendo um radical. programa, tu faz um programa de saúde há quanto Isso. tempo? 10 anos? 12? 16 anos. Tá, 17? Não, tá errado. essa 17? conta aí. Eu achei que era acho que é 11 O anos. programa hein? começou em 2008, Ele tá gente. aumentando Vocês- demais. Vocês fugiram da Não, tu tá escola. aumentando. Eu fugi. Não é possível ter 17 anos. Não é possível ter. Tá? Com todo respeito. Ele Peraí. briga com a matemática ainda, meu. Você está na Bandeirantes, com Fôlego. Obrigado. Domingo, 8 da manhã. Não, pô, vê um programa bom. Viu? E aí é o seguinte. Nota pro fôlego. 5. Tu faz um programa de saúde, cara. Sim, Certo? sim. E aí tu acha que os fisiologistas agora podem escalar o time. É isso? Não. Eu faço um programa, Apenas programa isso. de saúde. Não, e eu vou te fazer uma outra pro pergunta. público geral, não Eu- é para atleta Só profissional. deixa eu te o fazer programa uma que eu outra faço. pergunta, tá? É pro público, tanto que o fisiologista Mas nem só deixa fala eu te sobre fazer isso uma no outra programa, pergunta, viu? tá? Eu queria te ouvir sobre isso. O Corinthians está na mesma maratona que o Vasco, certo? Certo. Aí o Corinthians e o Vasco foram se enfrentar. O Corinthians jogou com força máxima na mesma maratona. E Sim. o Vasco jogou com time reserva. É. Então, O que tu acha disso? Não, Então, eu sabe, não tô lá, é eu um não tô negócio lá, impressionante eu não tô isso. lá, eu não tô lá. Impressionante Eu não isso. tô lá para falar. Agora, o que eu reforço aqui, o que eu falei várias vezes já nesse programa. Eu acho que aqui no Brasil a gente tá exagerando nesse negócio de poupar. É fato. É fato. A gente tá exagerando aqui. Agora, eu não vou também desdenhar do conhecimento dos médicos, Mas ninguém tá dos desdenhando. fisiologistas. A gente Ninguém não tá tá fazendo. desdenhando. Não, Mas a quem gente tá não tá desdenhando? fazendo isso. Mas a gente tá então, debatendo tá fazendo aqui, isso. Capri. Não tem Se- desdenho nenhum aqui. Se vem aqui o cara e fala, ó, eu não escalei
como foi o caso do Zubeldia ontem, apesar de achar que ele errou, não é? Porque a explicação dele não foi legal. Ele falou, poderia machucar. Se ele chegasse e falasse, olha, os médicos indicaram que havia uma chance do Ferreirinha estourar, por isso eu tirei, aí amenizaria Então ele tinha a situação. condição de ficar até o fim. A alegação dele foi equivocada. O Zubeldia se fiou num feeling, né? Ele falou, pô, ele pode se machucar. Ué, mas é ciência ou é achismo? Não, mas é o que eu tô dizendo, desculpa, João. É o que eu tô dizendo. velho. Se ele Eu tivesse não vou cair nesse na conto coletiva dito o seguinte, olha, os médicos me disseram que o Ferreirinha tá numa situação de estresse físico, tá correndo o risco de se machucar. Que estresse físico? O Departamento de Fisiologia do São Paulo, que estresse físico. Um cara que jogou 13 jogos a temporada com média de 45 minutos. Então esse cara, desculpa aqui, Ferreirinha, maior respeito a você. Então você é um jogador bichado. Deixa eu te falar uma coisa. Então você é um jogador bichado. Se você tem uma média de 45 minutos, jogou 13 jogos no ano, de 18, e não consegue jogar 2 tempos, jogar um jogo inteiro, então você não tem condições de ser um jogador profissional. Acabou. O ser humano não é igual. Todos, nós não somos aqui um pote de manteiga, que é tudo a mesma coisa, tudo igual. Cada um tem características. Uns têm características de fibras longas musculares, outros têm de fibras curtas. Alguns machucam mais, outros machucam menos. Esse é o segredo, esse é o quebra-cabeça de uma comissão técnica. Conseguir fazer todos ficarem mais próximos possível da igualdade, todos terem a igualdade física, para poder desempenhar o melhor, para poder dar o melhor do seu desempenho. Tá passando pano gigantesco, pelo amor de Deus. Não tô passando pano, João. Eu tô falando aquilo que acontece. Eu tô dizendo aquilo que acontece no futebol de 2025. Não, se a gente for voltar para 1960, era outra coisa. A gente tá falando do Ferreirinha. Tá bom, João, mas vocês estão falando que tem que botar todo mundo a toda hora para jogar de qualquer maneira. Não tem, João. Tem que jogar. Não tem, João. Se tem uma indicação para que aquele cara não está em condições, responsabilidade técnica, ele pode até colocar para jogar, só que se estourar, muita gente ele não vai ter o cara. Muita gente escalando aí, é muita gente dando pitaco, tem que dar pitaco. Eu acho também que a gente também tem que avançar. O Inter ontem fez um jogo espetacular, e sabe qual foi a pauta para alguns profissionais na zona mista? Ô Fernando, você acha que você tem condição de jogar domingo contra o Fortaleza por causa da maratona de jogos? Nós temos que evoluir também, pessoal. Só se fala nisso, poupar e preservar. Os caras são jogadores de futebol, pergunta pra eles. Né? Se eles não querem na hora viajar e jogar Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, a gente tem que avançar também. Veja bem, agora tem o Fortaleza, agora tem o Cruzeiro, semana que vem tem o Mirassol. Não, aqui vai ser time reserva. Às vezes falta pergunta, repertório, exatamente. Pergunta a mesma coisa, entendeu? Mas é só isso aí, cara. As folhas salariais hoje são gigantescas, são 30, 35 jogadores, e só se fala em poupar e preservar. Mas onde é que nós estamos, cara? Em futebol de alto rendimento. E outra, vai parar dia 1º de junho, né? Por causa da data FIFA. Depois tem uma rodada no dia 12. Então tu vai parar 11 dias. Os caras que não forem convocados, eles vão ter 11 dias. Depois tu joga dia 12. E depois tu para 35 dias. Exato. Tá? Super Mundial. Pô, por favor, cara. É muita frescuragem Quantos também. Quantos anos tem o Ferreirinha aí, o Pretzel? 27, né? 27, tá. O Carrídio do Corinthians tem 33. Bom. O Carrídio jogou mais que o São Paulo nessa temporada. Porque ele fez 19 jogos pelo Corinthians e 2 pela seleção peruana, jogando as 2 partidas. Exatamente. Viajando, hein? Viajando. E chegando e jogando pelo Corinthians. O que o Capriotti falou é verdade. Hoje houve um avanço em que se preocupa mais com o jogador. Aí se faz exame daqui, de lá, antes do jogo, depois do jogo, no dia seguinte. Então há uma proteção maior ao jogador. Isso é fato, a gente não pode desconsiderar. Agora, há mais ou menos 15 anos eu ouvi, eu não vou falar de quem, tá? Mas eu ouvi de um técnico o seguinte: se eu deixar, foi um técnico que falou isso pra mim, tá? Se eu deixar o fisiologista, fisioterapeuta, médico escalarem o meu time, eu fico sem time pra jogar. É isso aí. Porque todo mundo arrebentado a toda hora. Excelente definição. Então é o seguinte, se você, viu, Capri, se você tem 25 jogadores no elenco. Então, mas aí, Lelê, aí cabe ao treinador bancar, os 25, né? Perfeito. Não é questão nem do treinador. Você tem 25 jogadores no elenco. 3 estão suspensos. 4 quebraram a perna. Então você já ficou com 17. Sim. Se você não escalar 11, o time não entra em campo. Pois é. Então, é que assim... Então,
Agora, e aí desculpa, cabe ao Capri, treinador de falar, não, ô, você doutor, tá coberto eu vou de escalar razão. o cara e tá tudo certo. Você tá coberto de razão nisso que você tá falando, mas no episódio específico Zubeldia e Ferreirinha, Não, o Zubeldia é errou. um mentiroso. Mentiu pra torcida São Paulina. Enganou a torcida São Paulina. Tomou uma vaia de 50 mil pessoas ontem por ter tirado o Ferreirinha. Mentiu copiosamente. Pode rever a entrevista dele. Não fala coisa com coisa. Não, um detalhe. Se ele jogar no final de semana contra o Cruzeiro, vai Mas claro que contradizer vai jogar. ainda mais. Não, mas peraí. Evidente que Então ele vai não vai jogar. escalar o Ele não moleque. tem, então não vai tem que escalar, o não tem que escalar o moleque, mas Ferreirinha, então. tirou- não, então ele não tem que tirou escalar o pra escalar Ferreirinha. o Ferreirinha. Mas é claro que ele vai jogar. Claro que então vai pra jogar, com o Ferreirinha no lógico. final de semana dá. Lógico, mas se ele falou na entendi. coletiva que eu tirei o cara porque eu tava preocupado com uma lesão muscular, exatamente mas pra eu poder te poupar o pergunto. cara e jogar no Ele Mas usou aí eu dia te médico pergunto. evidente É claro, agora né? também. Mas eu te pergunto, se o Ferreira ficasse até o final, ele jogaria domingo ou não? Ah, eu não sei. Mas né, claro que Fredson? poderia jogar, Capri. Claro, Claro velho. que poderia Eu não jogar, sei, Capri. Eu não tô lá, eu não sei Ô, gente, qual é a indicação dos vem caras, cá, mas em os tese, caras o cara tem que jogar milionários, quarta e domingo. Os caras têm tudo na mão, Isso, toda tudo, a estrutura tudo. da mão, toda a recuperação possível pros caras jogarem quarto e domingo. Até entendo que vez ou outra tem que ter um refresco. Mais o embasamento que o Quesada traz aí. O Carrídio, um jogador muito mais velho que o Ferreirinha, fez mais jogos só o Carrídio do que o São Paulo inteiro na temporada. E o cara sem pausa pra data FIFA que o Ferreirinha trouxe, ele consegue jogar quarto e domingo sem reclamar. O Ferreirinha, que jogou 13 jogos na temporada, 45 minutos de média, não consegue jogar um jogo inteiro. Vocês estão de sacanagem, vocês estão de piar. Ai, mas assim, a ciência do Dake, velho. Bom, O Silvio Miceli, Fazer o quê, né? viu? Eu não sou negacionista, mas vocês são. Ai, a ciência, ai, a ciência. Gente, futebol também então tem tá feeling, bom. tem conversa, tem momento. Jogo mais importante do São Paulo na temporada vai me poupar o melhor jogador. O cara tá fazendo um jogo histórico, camisa Não do tem clube. isso quando o também. senhor estourar por o seu favor. joelho jogando futebol, não vá ao médico, hein? não é vá ao atleta, médico. Não é atleta, Capri. né, Capri? Não é Não atleta. vai Eu não sou médico, atleta, sou atleta de levantar copo. Agora velho. é o seguinte, o Ferreirinha em nenhum momento comentou na entrevista que ele não aguentaria o resto do jogo. Claro, meu. Ele concordou Ele com foi o técnico político. para não entrar, politicamente Sim, correto. Se ele Exatamente. fala que conseguia, o Zubeldia Mas tá em nenhum morto. momento ele falou assim, realmente eu tava sentindo alguma coisa. E outra, Capri, ali o técnico poderia ter dado uma perguntada pra ele. Ferreirinha, Claro, dá pra aguentar mais? Claro, Pô, o claro. Zubeldia errou, Lelê. Nós só cansamos de falar hoje de madrugada aqui que ele errou. Burro, Foi Capri, mal, burro. ele foi mal, foi muito mal. Silvio E Miceli tá a dizendo. explicação dele que é ruim. Não, eu achei que ele poderia estourar. Aí não dá, né? Cara? Ninguém acha que alguém vai estourar, vai se machucar. Isso é Aí foi achômetro. erro dele. Aí ele tá igual a nós, por exemplo. Ele não é, a gente não é especialista, que tu costuma dizer, né? Ele também não é. Mas ele fez a mesma coisa que a gente, então. Ele tá achando que o Ferreira podia estourar. agora eu não a gente sei. estava achando que o Ferreira poderia Não, continuar. Eu não sei Me se dá é uma uma parte informação do departamento médico do São Paulo pro Zubeldia. Zubeldia, Pô, o toma doutor cuidado. Sanches, eu ligava pra ele, pro doutor Sanches. Lembra, Falava pessoal? sempre com a gente Falava na aqui, hora. na doutor, hora. doutor, Então. o Ferreira tem algum problema? Não, tem nada. É tem alguma isso. coisa, tem Então, nada. mas eu só um não detalhe sei aqui, se Capri. só para completar, Claro. se o departamento médico do São Paulo faz esse tipo de orientação. Ô, Zubeldia, cuidar, se você puder, dá uma segurada no segundo tempo no fulano, no ciclano, no beltrano, no Ferreirinha, porque o cara tem uma propensão maior a ter lesão muscular, minha como ele conta. teve várias no ano passado, né? Gente, como ele teve várias lesões musculares O no São passado. Paulo aí. começou a temporada, o Campeonato Paulista poupando jogadores, as pessoas não lembram. São Paulo Estavam na começou Flórida. Paulista porque os caras estavam na Flórida. Então o São Paulo já começou a temporada literalmente poupando. Aí o São Paulo é eliminado precocemente no Campeonato Paulista, fica um período sem jogos. Aí tem a pausa pra data FIFA, mais um período sem jogos. Aí vocês querem me vender que não, porque o teste secar, o de sangue, isso e aquilo, indica que o cara pode estourar. Pô, vocês estão de piada, velho. Piada. Eu não engulo isso. Desculpa. Eu não engulo esse discurso morto. Morto. Ontem o Ferreirinha, você não estava aqui, mas eu quero te dar uma informação. Tava ouvindo Não a sei se jornada. você estava ouvindo, Tava, né? tava ouvindo você a viu jornada. que ele não entrou no ônibus, né? Porque ele tinha o risco de se machucar. O risco de se machucar. Então, agora eu pergunto pra você, Dá risada. qual é a vantagem que uma comissão técnica, que um treinador tem em chegar e falar, não, eu vou botar o cara, eu vou rasgar todos os manuais aqui Não, mas e é não quero responsabilidade ouvir. do técnico. Então, mas qual é a vantagem? Como o João fala, eu não engulo essa história, mas Não engulo. qual é a vantagem que um técnico tem de deixar um cara poupando, o craque do time, deixar no banco? Craque? Sei lá, o jogador que for aí, vou poupar o cara. Qual é a vantagem que o cara tem de fazer isso?
contra a vontade que dele. eu acabei de porque falar. todo mundo quer os melhores jogadores em campo. Ele teve a postura covardada. Ele tira um atacante com medo do Aliança Lima. Ele não quis contar com os melhores. Capriotti, ele ficou com medo. Ele tira o time, ele retrai o time e achando que ia sentar no resultado. Eu tô falando do seu discurso. Não é isso. Você dizer eu não engulo essa não história. Engulo mesmo. Então, eu tô dizendo qual é a vantagem que um técnico tem de falar, não, eu não vou escalar o meu melhor jogador porque eu não quero escalar o jogador. Os times, os treinadores querem contar sempre com os melhores. Você acha que o treinador quer deixar o cara de fora? Porque, eu não vou deixar o cara. Ele quer ter os melhores lá. Mas o treinador é o responsável por escalar o cara. Mas às vezes o cara tem que montar um quebra-cabeça exatamente por isso. Porque tem um que tá machucado, porque tem outro que tá suspenso, o outro que tá numa overdose de jogos. Você tá fazendo faculdade de novo? Faculdade? Você é formado em jornalismo. Estuda, né? Mas você tá falando direito? Você tá virando advogado do Zubeldia aqui. Eu não tô entendendo esse protecionismo ao Zubeldia, velho. Eu não vi uma cornetada, não vi uma crítica, só porque ele quer contar com os melhores, pelo amor de Deus. Eu não tô falando do Zubeldia, João. Zubeldia você precisa aprender a entender o que as pessoas... Não, você não entende. Eu entendi, mas você tá fazendo aqui uma volta gigantesca. A gente fala uma coisa, você entende outra. Eu entendo a mesma coisa, é o mesmo debate. É difícil é o mesmo debate. Você toda vez a gente fala uma coisa e você quer entender outra. Não é. Eu não falei do Zubeldia agora, eu tô dizendo dos técnicos em geral. Você acha que os técnicos em geral, eles não querem contar sempre com os melhores? Você viveu que eles na beira do campo, na época de Tele Santana, Capri, de Muricy, de Luxemburgo, não tinha isso. Pergunta... Não tinha isso. Você sabe muito bem, sabe melhor do que eu que não tinha isso. E hoje tá tendo essa nutelagem babaca. Nutelagem babaca.